tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Eu te cumprimento com a paz, com a graça, com a misericórdia, com o amor, com a sabedoria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu quero meditar no capítulo 17 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. E aqui Jesus ele está falando sobre os tropeços. Ele diz assim: é inevitável que existam pedras de tropeço. Então, em algum momento da nossa vida, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, nós vamos pecar. Nós vamos tomar decisões equivocadas. Nós vamos agir de forma ofensiva ao santo caráter de Deus. Só que aqui diz: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Ou seja, existem situações onde as pessoas vão errar. Isso é inevitável. Qualquer questão é se eu ou você formos responsável por essa pedra de tropeço. Ou seja, se nós formos o motivo do pecado dos nossos irmãos ou de qualquer outra pessoa. Só que aí Jesus ele vem e diz assim: tenham cuidado. Porque se o seu irmão pecar contra você, você deve repreendê-lo. E se ele se arrepender, você deve perdoá-lo. Então vê como que Jesus ele vai nos direcionando pela sua palavra, que cada ação nos leva a uma movimentação. Que tudo que acontece fora de nós vai exigir de nós uma ação. Então aqui Jesus ele nos adverte: tenham cuidado. Então assim, ele está chamando a nossa atenção para essa questão, que é inevitável que as pessoas errem. Nós só não podemos ser o motivo, a pedra de tropeço na vida das pessoas. E que quando as pessoas errarem conosco, quando elas pecarem contra nós, ou quando elas simplesmente pecarem, nós temos o dever, em amor, de repreender esse irmão. E se ele se arrepender, então nós temos a obrigação de perdoá-lo. Então assim, se alguém erra contra nós, peca contra nós, faz algo que não gostamos, que não aceitamos, que está fora do nosso senso de moralidade ou de justiça, primeiro nós vamos e repreendemos: olha, você não está agindo de forma correta, você não está fazendo aquilo que é certo, você não está respeitando regras, você não está, se comportando de uma forma aceitável, aprovada. Se ele cair em si, tiver maturidade para reconhecer: de fato eu errei, ok, então nós vamos perdoar. Agora, se a pessoa não se arrepende, apesar da nossa repreensão, uma repreensão honesta, uma repreensão na paz, uma repreensão tranquila, sem ofensa. Então, quando nós agimos assim, que nós vamos até o nosso próximo, até o nosso irmão, até alguém, e ali nós repreendemos aquela atitude que está totalmente fora, de questão ali, porque a pessoa de fato está se comportando mal, de fato está tropeçando em pedras de tropeço, está caindo, e talvez até sendo um motivo para que outras pessoas pequem. Jesus adverte: mas ai daquele que é responsável pela prática de pecado do outro. Lembra Moisés, quando o povo ficou tão insubordinado a Deus, e tão reclamão, e tão resmungão, reclamava de tudo, o tempo todo, e Moisés ali no esforço de querer fazer com que aquela nação progredisse, avançasse, conquistasse, herdasse a herança do Senhor, porque era uma promessa. O que Moisés acabou fazendo? Ele acabou ferindo a rocha, desobedecendo o que Deus falou. Então o povo foi a pedra de tropeço na vida de Moisés. E aqui Jesus deixa claro que ai daquele que é responsável pela pedra de tropeço na vida das pessoas. Então assim, mas quando nós vemos alguém errando, alguém pecando, alguém fora do propósito do Senhor, principalmente quando é nosso irmão na fé, nós temos a obrigação de repreender. E se
se a pessoa se arrepender, então nós temos sim o dever de perdoar. Embora, muitas vezes, a gente vai ter que perdoar mesmo que a pessoa não se arrependa, ou mesmo que a pessoa não venha falar conosco, ou mesmo que nós não tenhamos, né, a oportunidade de repreendê-la. Porque tem gente que é difícil. Tem gente que a gente vai conversar e vai explicar o que está acontecendo e vai relembrar quais são as regras de convivência, de moralidade, de princípios e ética, e a pessoa simplesmente bate pé e se comporta como uma criança mimada. Se essa pessoa continuar com seu coração soberbo, arrogante, endurecido, vai fazer o quê? Mas ainda assim eu aconselho que venhamos a perdoar. E é interessante que aqui Jesus continua assim: se pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, e por 7 vezes se arrepender, você perdoa. Então a questão é assim que eu vejo. O problema não é a pessoa, por algum motivo, pecar, porque todos somos pecadores. Eu acho que a maior dificuldade aqui é a pessoa reconhecer que errou e aceitar a repreensão. Porque não é fácil, não é gostoso ser repreendido. Né? Eu estou falando de 0 a 100 anos de idade. Ninguém gosta de repreensão, mas ela é necessária porque ela ajusta as coisas, ela deixa mais saudável as convivências humanas, seja no mundo ou seja na igreja, enfim. Isso é um padrão social, né? E aí os discípulos falam assim, então, Senhor, aumente-nos a fé. E é interessante que Jesus, quando os discípulos falam assim para o Senhor Jesus, aumente-nos a fé, parece que eles estão pedindo mais fé para poder perdoar. Ou talvez mais fé para poder repreender. Só que a gente não precisa de fé para fazer certas coisas, porque o ímpio não tem fé e repreende quando alguém faz alguma coisa errada, porque tem um princípio de moralidade. A questão aqui é que, então, não necessariamente a nossa fé tem que ser gigantesca para que a gente possa deixar de ser pedra de tropeço na vida do outro, para que a gente negue um perdão a quem de verdade se arrependeu. Porque Jesus diz assim, olha, Jesus respondeu: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, ou seja, do tamanho de um grão de mostarda, que é piquititico, diriam a esta amoreira, arranque-se e transporte-se no mar, para o mar, e ela obedeceria. O que ele está dizendo? Que o tamanho da nossa fé não importa. O que importa é a nossa disposição em obedecer e fazer aquilo que nós já sabemos que é certo. Porque aqui dá a impressão que eles falam assim, Senhor, então, para a gente cumprir isso, né, de tomar cuidado, de repreender o irmão que pecou e, além disso, perdoar caso ele se arrependa, nós precisamos de mais fé. E Jesus diz assim, vocês estão enganados, porque se a fé de você for pequenininha, já é o suficiente para você repreender, para você não ser pedra de tropeço, para você perdoar, ainda que a pessoa peque contra você 7 vezes no dia. Então, assim, sabe, eu aprendo que aqui algumas pessoas, elas serão pedras de tropeço na nossa vida, e a gente vai errar por conta de uma atitude daquela pessoa, e nós temos que ficar atentos, orar e vigiar. E se essa pessoa pecar contra nós, independente de qualquer coisa, de circunstância, de fatos, enfim, nós temos que perdoar. E não importa o tamanho da nossa fé, nós não precisamos de uma fé gigantesca. Nós só precisamos de um pouquinho de fé, de bom senso e discernimento, para entendermos que não podemos ser pedra de tropeço. Temos a obrigação de repreender uma pessoa que insiste numa vida de pecado, que insiste em não contribuir com a convivência nos ambientes, seja ele religioso ou não. E também, se essa pessoa se arrepender, aí sim, né, perdoamos e continuamos a conviver na santa paz do Senhor Jesus. E mesmo que essa pessoa não se arrependa, vamos praticar também o amor e o perdão, para a gente não ser pedra de tropeço na vida desse ser, que pode ser um cristão, pode não ser, mas esse ser humano, ele pode ser alcançado pela misericórdia, quando damos testemunho da palavra do Senhor Jesus. Amém?